Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área para mais um exercício da sessão Titi Resolve. Estamos na sessão de geometria, acompanha comigo o exercício. Um professor de matemática fez com sua turma a seguinte demonstração. Colocou um CD sobre uma mesa e envolveu-o completamente com um pedaço de barbante, de modo que o comprimento do barbante coincidisse com o perímetro do CD. Em seguida, emendando ao barbante um outro pedaço de 1 metro de comprimento, formou uma circunferência maior que a primeira, concêntrica com o CD. Veja as figuras adiante. Calculou então a diferença entre as medidas do raio da circunferência maior e do raio do CD, chamando-a de x. Logo após, imaginando um CD com a medida do raio idêntica ao raio da Terra, repetiu teoricamente as etapas anteriormente, chamando de y a diferença encontrada. Assim, demonstrou a seguinte relação entre as diferenças x e y. E aí estão as opções A, B, C, D. Repara que ele quer saber se a soma x mais y vale um valor ou se a diferença y menos x é igual a um determinado valor. Bom, vamos fazer o exercício agora. Queridos, este exercício é maravilhoso. Bom, primeiramente pela sua interpretação, né? O que o exercício falou? Que você tem um CD onde você tinha um barbante e você cortou o barbante de modo que o barbante fosse exatamente o comprimento desse CD. Então a primeira pergunta seria, qual que é o comprimento então do barbante? O comprimento do barbante seria o comprimento da circunferência do CD, que seria então 2π vezes R1, onde esse R1 é o raio do CD, correto? Então esse é o comprimento do barbante. Querido, o que eu quero dizer aqui? Ó? Que esse barbante aqui, que está aqui em volta, o comprimento dele, o tamanho dele, o perímetro dele é exatamente o comprimento do CD, que é 2πr1. Perdão, 2πr1. O que o exercício falou? Que você vai pegar esse barbante hipotético, que está aqui, ó, e vai colocar um outro pedacinho de 1 metro. Então esse aqui é o comprimento C, correto? Comprimento 1. Porém, você vai colocar aqui mais um pedacinho aqui de 1 metro aqui do lado de cá. Então, esse pedacinho vermelho aqui, hipotético, eu estou falando que ele vale o quê? 1 metro. Evidentemente que esse comprimento 2, em termos de fórmula, ele seria 2πr2. Porém, eu posso fazer uma relação. Isso aqui não seria 2πr2, mas o que é o comprimento 2? O comprimento 2 aqui, ó, pela linha, seria o comprimento 1 mais 1 metro. E isso vai ser igual a 2πr2. Agora, vamos acompanhar. Quem que é o comprimento 1? O comprimento 1 é 2πr1, então eu estou chegando que 2πr1 mais 1 é igual a 2πr2. Perfeito. Chegamos numa relação. O que o exercício falou? Que ele chamou de x a diferença entre o raio do CD e o raio da circunferência formada. Então, na verdade, na ordem contrária, né? O R2 menos o R1. Ou seja, o x é a diferença entre o raio da circunferência formada e o raio da primeira circunferência, que seria a circunferência do CD. Eu vou manipular essa equação para chegar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever que 1 é igual a 2πr2 menos 2πr1. Evidentemente que se eu coloco 2π em evidência aqui, eu vou chegar que 1 é igual a 2π, que multiplica quem? R2 menos R1, que é exatamente quem? Quem que é R2 menos R1? O x. Então, substituindo aqui, ó, eu estou chegando, então, que o meu x, ele vale 1 sobre 2π. Pronto. 1 sobre 2π. Provavelmente, se você interpretou o exercício direitinho, você deve ter chegado nesse valorzinho de x, que o x é o inverso de 2π, ou 1 sobre 2π.
Bom, mas aí, então eu já tenho a relação do x. Agora, o que o exercício fala? Que de maneira análoga, de maneira semelhante, o camarada pretende fazer a mesma coisa com a Terra. Imagina um barbante que tem o comprimento da Terra. Beleza? Porém, ele vai pegar esse barbante e vai adicionar um pedaço de 1 metro e fazer uma outra circunferência de outro raio. E a diferença entre esses raios agora será chamado de quê? De y. Porém, o raciocínio, senhores, é o mesmo. O raciocínio é a mesma coisa. A questão é só o tamanho, né? O raio da Terra é muito maior que esse raio aqui, teoricamente. E quando adicionar 1 metro vai ser o contrário. 1 metro vai ser um pedacinho pequeno e o raio aqui vai ser muito grande, um pedacinho a mais, né? Evidentemente. Então, o que vai acontecer, querido? O y vai ser a diferença entre o raio da Terra e o raio da circunferência formada a partir. Ou seja, o r, eu vou chamar de RT' menos o RT. RT é o raio da Terra. E o RT' é a circunferência formada a partir do comprimento da Terra mais 1 metro. Então, querido, o x e o y ele têm a mesma analogia, o mesmo modo de pensar. Então, eu vou chegar aqui que de maneira análoga, então, analogamente, né? Analogamente, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que o meu y também vai ser exatamente 1 sobre 2π. Por quê? Porque a diferença é que aqui vai ser primeiro o raio da Terra, aqui primeiro vai ser o raio da Terra, e depois vai ser o raio da circunferência telinha, que é a Terra mais 1. Então, desta forma, o raciocínio seria o mesmo, eu chegaria que o y vale 1 sobre 2π. Bom, aí ele quer saber qual é a relação entre o x e o y. Como que a gente pode fazer isso? Bom, pelas opções ele pediu a soma ou a diferença. Eu vou fazer primeiro a soma. A soma seria x mais y. Mas x mais y não é igual? É análogo ao raciocínio? Então seria 1 sobre 2π mais 1 sobre 2π. Opa, nesse caso aqui, ó, x mais y vai ser, mantém o denominador, que é 2π, soma em cima 1 mais 1, que dá 2. Eu estou chegando que x mais y vale 1 sobre π. O inverso de π pode ser escrito como π elevado a menos 1. Então, aqui eu tenho que x mais y vai ser exatamente π elevado a menos 1. Ou seja, isso aqui já é o nosso gabarito. Então, aqui, ó, gabarito vai ser a letra A de amor, que x mais y vai ser π elevado a menos 1. Tanto a quanto que a alternativa B era x mais y. Mas e o x menos y, Thiago? Bom, o x menos y, se eu fizesse x menos y aqui, ó, o x menos y seria 1 sobre 2π menos 1 sobre 2π. E nessa forma, 1 sobre 2π menos 1 sobre 2π é 0. E nós não temos a opção x menos y igual a 0 ou x igual a y. Queridos, gabarito letra A de amor, exercício muito lindo, principalmente por causa desse raciocínio. Que você tem uma circunferência, um barbante, cujo comprimento é o comprimento dessa circunferência. Você vai pegar esse barbante e adicionar 1 metro e formar uma outra circunferência. E você vai chamar de x a diferença entre os raios. De maneira análoga, você vai fazer o mesmo processo para a Terra. Agora, eu não vou ficar calculando novamente o mesmo procedimento. É análogo, é a mesma coisa, é só você pensar um pouquinho. Beleza, queridos? Exercício complicado, precisa que você refaça o exercício sozinho. Beleza? Se liga na dica do Titi e vamos ao próximo exercício. Beleza?